thumbnail a priori, mas essa thumbnail ficou melhor para o assunto. Alterar o passado é impossível, mas e se fosse possível? Seria a destruição total. Por quê? O passado, a natureza cria seus mecanismos para o ser humano não conseguir alcançar a viagem do tempo para o passado. Mas é perfeitamente possível, segundo estudos, que se construa uma máquina do tempo para viajar para o futuro. Mas, vamos supor, construa hoje. Uma pessoa consiga viajar 100 anos no futuro e para ela voltar, se ela conseguir voltar, lógico que ela iria voltar 100 anos no passado. Porque, sendo o futuro, seria o exato momento que a máquina do tempo foi ligada, seria o passado no ato de voltar, né? Até mesmo essa conversa que eu estou tendo aqui, esse vídeo, no momento é o futuro. Aliás, o presente. Mas vocês vão... no momento que vocês vão ver esse vídeo, vai ser o meu passado que eu estou explicando nesse exato momento. Por que acontece isso? A máquina do tempo teria que ser um limitador de não alcançar um período anterior ela antes de ser ligada. Estima-se que tem mecanismos que a ciência está estudando através, como, por exemplo, os buracos de minhocas, que podem ser formas para pegar um atalho para chegar à tecnologia de máquina do tempo, principalmente para alcançar as distâncias planetárias em outros universos, como, por exemplo, chegar em Alpha Centauri através de uma máquina do tempo, por exemplo. De uma nave espacial que fosse literalmente uma máquina do tempo. É possível? Um universo de possibilidades acerca desse assunto nesse exato momento do conhecimento humano é uma interrogação. Mas se fosse possível viajar no tempo, tipo, impedir o nascimento do Hitler, iria impedir a existência do nazismo? Não. Aquele fato tinha que ocorrer. Tinha que ocorrer. E, portanto, alterar aquele fato só alteraria a pessoa a realizar aquela maldade. Poderia se criar uma realidade paralela que conduziria o nazismo como vitorioso, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, e poderia literalmente significar o Armagedon da humanidade no ato de alterar o passado, para evitar que aquele fato ocorresse. Mesma coisa, por exemplo, se eu viajasse no período que o Che Guevara foi para Bolívia, conhecesse o Che Guevara e resolvesse falar, confia em mim, estão querendo te matar, impedisse a morte do Che Guevara. Poderia criar uma realidade paralela que poderia ser a destruição da humanidade. Porque o evento, ele ocorre. O que a história nos ensina é o seguinte: mesmo os eventos trágicos para a humanidade fazem parte de um processo de evolução histórica. Rompendo
rompendo esse processo, pode significar a destruição humana a longo prazo. É a mesma coisa, é o que os cientistas físicos chamam de complexo do avô. O que é o complexo do avô? Vamos dizer que um indivíduo viaja no tempo e mata o seu avô e ainda continua a existir. Como que continua a existir? É porque o indivíduo, ele era para existir. Se ele altera algo no tempo, tipo mate o avô, ele vai existir. A natureza vai explicar o nascimento dele. E por isso que ocorre naquela animação Futurama. O Fly viaja ao passado e mata e é o causador da morte daquele que seria o seu avô. E o que acontece, né, no roteiro dessa história? Ele se deita com a mulher que seria a avó, ou seja, ele se torna o avô dele mesmo. Né? Na realidade paralela que ele constrói a partir do momento que ele viaja no tempo. Ou seja, a natureza e suas leis ela impedem que a humanidade viaje ao passado. Ao menos que encontrasse uma tecnologia alienígena e adaptasse à temporalidade humana, e essa tecnologia alienígena fosse capaz de nos levar, por exemplo, no período que Jesus viveu. E para quem viajasse no tempo, saberia que a figura de Jesus Cristo não tem nada a ver com o loiro do olho azul, que tanto as igrejas pregam que era Jesus Cristo, por exemplo. E se esse indivíduo resolva, por exemplo, tentar fazer com que Jesus Cristo não fosse crucificado, o que aconteceria? Aconteceria que o cristianismo não nasceria. Que seria algo destrutivo, um outro Armagedon. Um outro Armagedon. É algo louco de se pensar, né? Algo louco de se pensar. Por exemplo, vários fatores contribuem com essa lógica. Por isso, eu, como historiador, cientista social da história, acredito que a viagem do tempo pode significar algo terrível. Principalmente se pudéssemos viajar para o passado, porque o ser humano teria a capacidade de querer alterar esse passado. E a alteração temporal poderia criar uma realidade paralela que iria lascar todo mundo. É mais um dos temas interdisciplinares, por exemplo, que eu gosto de trazer para os amigos. E no mais, muito obrigado. Quem deixar o like aí, compartilha esse vídeo, fala com os amigos sobre o canal. Tem um número do Pix aí, quem puder fazer doação fácil, quem não puder, compartilhe e fale com os amigos sobre o canal. E é isso aí. Hay que endurecer, pero sin perder la ternura jamás. Hasta la vitória sempre a ser a revolução. E no nosso caso é uma revolução em prol da educação de qualidade que esse povo tanto precisa e merece para finalmente nos libertarmos do bolsonarismo, já que do Bolsonaro nos libertamos. E Feliz Natal e um próximo ano para todos.